Depois de uma boa estreia na Copa do Mundo, a França enfrenta agora o Iraque na segunda rodada e já pode se classificar, tá? Falei em boa estreia, mas a gente sabe que foi uma estreia que teve um primeiro tempo um pouco mais negativo e um segundo tempo, aí sim, bastante positivo, com aquela primeira vitória 3-1 para cima de Senegal. Obviamente tira um pouco da ansiedade da estreia e agora a França vai enfrentar o Iraque. Segunda-feira, uma equipe com algumas modificações, essa é a expectativa, já vamos falar um pouco sobre isso, mas principalmente uma França que já pode se classificar, chegando a 6 pontos matematicamente, já estaria classificado, obviamente depende do outro resultado também para entender quem fica na primeira, na segunda colocação, mas a França com uma vitória para cima do Iraque já estaria classificada e obviamente já facilita bastante, já tira um pouco do peso nessa terceira partida, que vai ser contra a Noruega, e aí uma partida bem interessante, porque também a Noruega não só tem um jogador como Haaland, os dois inclusive, Haaland e Mbappé ali brigando pela artilharia dessa Copa do Mundo, bem interessante. Acredito que o Mbappé vai chegar mais longe, então pode ser que garanta essa, mas um duelo interessante de atacantes, né? Mas calma que essa partida é só a terceira partida dessa fase de grupos, mas obviamente essa França já vencendo agora o Iraque se classifica e aí joga contra a Noruega, que talvez seja o jogo mais complicado dessa fase de grupos. É verdade que Senegal também não era um jogo fácil, mas chegando já classificada, obviamente isso já facilita um pouco. Vamos lá, na estreia da França, a gente teve exatamente o time que a gente esperava, é o time considerado o titular realmente dessa França, assim, o Deschamps não fez muita surpresa sobre isso, não colocou nenhuma surpresa em campo. Para esse segundo jogo, a gente deve ter alguma modificação, não necessariamente por conta de surpresa, tá? Mas o Deschamps falou em coletiva antes do jogo e deixou muito claro que ele precisa rodar um pouco a equipe, porque ele não poderá utilizar o mesmo time que fez a estreia durante todos os jogos. Então, obviamente, tendo um jogo agora contra o Iraque e depois contra a Noruega, o jogo em que ele vai, eu não vou dizer rodar o elenco, mas eu vou dizer que ele vai mudar algumas peças, até porque eu acho que tem peças que ele vai mudar que podem ganhar a titularidade. Então, não necessariamente é colocar jogadores mais fracos, né, ou que diminuam um pouco a qualidade do time titular. Eu acho que tem jogador aí que vai ganhar a vaga de titular, tá? Então já vou trazer pra vocês. A França na estreia foi com o Mike Maignan no gol, isso aí a gente não vai ter modificações. O Jules Koundé na lateral direita, ele deve ser titular novamente. A dupla de zaga super confiável do Deschamps, que é o que, no fim das contas, segura o time não ser tão equilibrado, digamos assim, no ataque, já que faz um 4-2-3-1 ou um 4-2-4, se você quiser. E então a gente deve ter o Upamecano e o Saliba na dupla de zaga. Na lateral esquerda, aí sim, a gente deve ter a primeira mudança. O Theo Hernandes, na minha opinião, não vem fazendo boas partidas ou grandes partidas. Ele tem uma importância de participação ofensiva muito grande, né? Acho que os grandes momentos dele, inclusive, na carreira foram assim. Mas nesse esquema do Deschamps, num 4-2-4 ou num 4-2-3-1, chame como você quiser, ele perde muito dessa possibilidade de avançar, porque não dá para avançar com uma equipe tão ofensiva assim, e ele não é um grande defensor, né? Acho que não é o principal ponto dele. Então não tem feito grandes partidas e com isso o Lucas Digne vai ser titular, ao menos essa é a expectativa. A gente deve ter mudança também no meio-campo. O Tchouaméni deve ir para o banco para a entrada do Koné, jogador da Roma, que aí sim deve fazer dupla com o Rabiot, que novamente deve ser titular. No ataque, a gente deve ter não só a modificação em termos de peças, como também de posicionamento. Ao menos o inicial, tá? Porque a gente sabe que a qualidade e a versatilidade desses jogadores do ataque da França fazem com que eles mudem muito durante a partida. Inclusive, já falei isso aqui em outros vídeos para vocês, que eu fiquei positivamente, inclusive, satisfeita, vamos usar essa palavra, com o Deschamps, porque ele abriu um pouco mais a mente em relação à movimentação desses jogadores. Ele tinha decisões e posicionamentos muito radicais, né, ou pouco flexíveis sobre o posicionamento dos atacantes, e ele tem modificado um pouco mais isso, e eu acho que dá uma versatilidade, mais ferramentas e estratégias até para o ataque da França
muito positivos. Então, ele tem feito um pouco mais disso e acho que será assim nesse segundo jogo. A gente deve ter o Dembélé e o Olise mudando talvez de posicionamento, ao menos inicial. Então, o Olise voltando um pouco mais para o centro. No jogo passado ele fez essa movimentação também, né? E em alguns momentos melhorou bastante. Assim como o Dembélé, ficando um pouco mais aberto. Obviamente o Mbappé lá na frente, aí não tem nenhuma dúvida. E na esquerda, aí sim, a gente pode ter uma mudança com o Barcola entrando no lugar do Désiré Doué. Eu entendo que o Barcola é um jogador mais para contra-ataque, tem mais velocidade do que o Désiré Doué, e o Désiré Doué abre um pouco mais defesas fechadas, acho que é um jogador de mais drible, em espaços curtos, né? E mais associação, acho que taticamente eu gosto mais do Désiré Doué do que do Barcola, mas o Deschamps está entendendo que o Barcola talvez seja mais jogador para essa partida. Vamos ver se vai dar certo. Confesso que não tenho muito uma decisão tomada sobre isso, tá? Acho que no fim das contas vai depender um pouco de como o Iraque vai jogar e talvez funcione aí a ideia do Deschamps. Pra gente finalizar aqui, um dado importante, o Mbappé vai fazer a sua partida de número 100 com a seleção francesa, já é o maior artilheiro da história da seleção francesa, são agora na Copa do Mundo 14 gols, né? Ele tá buscando também o recorde de mais gols na história da Copa do Mundo. Eu até acho que ele vai bater esse recorde, não necessariamente nessa Copa do Mundo, porque a gente tem obviamente Messi passando esse recorde no momento, é o detentor, mas o Mbappé tem mais Copas pela frente, né? Então imagino que esse título será do Mbappé, se não nessa Copa, numa próxima Copa do Mundo, mas o Mbappé fazendo um início de Copa do Mundo com muito protagonismo, é o capitão da equipe, então também indo atrás desses recordes que, obviamente, ainda que a gente fale aqui do individual e etc., para a seleção francesa, esses recordes só interessam se eles forem acompanhados de classificações e de gols decisivos para classificação ou para um possível título, que aí, obviamente, já estamos falando lá para meio de julho. Então vamos ver como que essa França se comporta diante do Iraque, se vai ser mais a França do primeiro tempo contra o Senegal, que não foi tão boa, ou a França do segundo tempo, que aí sim a gente viu uma França bem mais interessante, é um adversário mais fraco do que o Senegal. Então a França, para mim, tem tudo para já garantir essa classificação, vencendo o jogo, repito, não depende de mais nada para já garantir classificação e aí enfrentar a Noruega para ver, a depender dos outros resultados, quem vai ficar na primeira colocação, segunda colocação, mas a França, então, enfrentando o Iraque nessa segunda-feira, já indo atrás da classificação para os 16avos de final dessa Copa do Mundo.